queridos, essa é a nossa primeira aula da disciplina Cidadania, primeira de 7, né? Essa disciplina também é uma matéria técnica, e é um tema, embora novo para muitos alunos, trata-se de uma disciplina altamente contemporânea, né, dos nossos tempos. Ela está inclusa no nosso dia a dia, embora nós não nos apercebamos disso, né? Vou estar te colocando no grupo um suplemento, né, para você acompanhar junto com a nossa aula gravada, ok? Então, o primeiro tópico vai falar sobre a definição de cidadania. Obviamente, há muitas definições que você vai encontrar pelos dicionários, pela web, né? Mas, basicamente, a cidadania, do ponto de vista cristão, é a maneira pelo qual os moradores, né, participam da sociedade e, assim, ajudam a moldá-la. A cidadania se reflete em várias dimensões. Então, a cidadania é uma maneira, é uma forma de ser. Isso quer dizer que há pessoas que moram numa determinada região geográfica, mas não são cidadãos, né? Eles não se enquadram como cidadãos, porque eles são marginais. Marginais é aqueles que moram, que militam fora da lei, né? E essa cidadania se reflete em várias dimensões. Isso aqui eu vou estar te colocando no suplemento. Primeiro, na dimensão política jurídica, a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão vital de cidadania. Ok, então essas 5 dimensões essas quatro dimensões precisam estar avivadas na sua mente. É muito novo para alguns seminaristas quando a gente fala nessa dimensão política, jurídica, ou econômica ou social com relação à igreja. Subentende-se a igreja como um lugar onde se vai adorar a Deus e termina aí. Alguns dizem, inclusive, que que a igreja não deve se misturar com política ou com outras questões que não serem exclusivamente eclesiásticas. Mas, na verdade, a igreja ela é um organismo ao mesmo tempo que é uma organização. Então, a igreja tem dois aspectos. Ela tem o aspecto divino, né? Enquanto ela tem o seu... ela é representada como a noiva de Cristo, e tem o seu aspecto terrestre, enquanto ela é um templo, enquanto ela é uma instituição. Então, nós não podemos separar no aspecto da cidadania essas duas formas da igreja, né? Porque a igreja, enquanto está na terra, ela é sujeita ao governo, né? Ela é sujeita ao Estado. A igreja só não é sujeita ao Estado quando o Estado a obrigar a descumprir alguma doutrina bíblica. Enquanto costumes, tudo é possível nos adaptarmos, nos adequarmos. Ok? Enquanto estivermos aqui na terra, não esqueçam, a igreja é subordinada ao Estado. Quando a gente fala na questão política, econômica e social, isso não é de estranhar, não deve estranhar para os seminaristas, porquanto a história dos povos antigos, lá no Antigo Testamento, sempre estiveram envolvidos em questões políticas. Nós vemos que todos os povos, já desde o tempo lá de Abraão, né, houve algumas guerras lá, nós vemos do rei Anrafel, né, quando havia guerra entre comunidades, e essas guerras sempre envolviam questões políticas, ou sociais, ou econômicas, né? Então, o próprio país de Israel, mesmo enquanto nação, como o Reino Unido ou como reino dividido, sempre esteve envolvido com questões econômicas. Então, hoje, quando a gente fala em economia dentro da igreja, alguém estranha, não é? Nós vemos ali naquela batalha de Josué, quando perdeu aquela luta, aquela batalha na cidade de Ai, era uma
coisinha simples. Mas por conta de questões de cunho financeiro, né? Quando a Can roubou aquele vaso, aquela capa, né? Eles perderam uma guerra. Então, há todo um contexto político, econômico envolvendo as guerras de Israel. Israel sempre teve problemas com seus vizinhos, porquanto nunca conseguiu se organizar como nação santa sem observar os costumes dos países no entorno. Então, os sírios, os assírios, né, no tempo da Mesopotâmia, Israel sempre mirou-se em países no entorno, sempre desejou alguma coisa que não fosse advinda apenas do governo teocrático de Deus. E por conta disso, ele sofreu muitas penalidades, né? Então, hoje, quando nós estudamos a igreja atual, né, 2020, como instituição ou como noiva de Cristo, nós não podemos desagregar esse termo econômico ou social ou político desse contexto. Nós não podemos desvincular, porque todas essas dimensões estão agregadas ao próprio Israel, né? Então, o povo de Deus tem que, na verdade, saber se mover dentro desse contexto sem se contaminar. Esse é o desafio da igreja. Essa é uma das grandes demandas da igreja, se movimentar como instituição sem se contaminar. Esse é o desafio, né? Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse, olha pessoal, ele falou assim, olha Deus, falando para o seu pessoal, olha Pai, não peço que os tires do mundo, não, mas que os livres do mal. Olha o quanto, irmãos, tem profundidade e o quanto nós podemos associar essa oração aos nossos dias. Nós não podemos deixar de viver, nós não podemos deixar de participar, porque nós estamos inseridos numa determinada sociedade, mas nós não precisamos estar moldados a ela, né? Nós não precisamos estar enraizados nela. O povo de Deus tem que ter essa habilidade de se mover sem se contaminar, né? Ok. Número 2 fala sobre alguns casos específicos. Mas em qualquer dos casos, a educação para a cidadania deve se concentrar nos seguintes pontos. Primeiro, respeito e conhecimento dos valores democráticos e constitucionais e dos direitos humanos. Valores democráticos, constitucionais e direitos humanos. Então, irmãos, quando a gente fala em democracia, estamos falando do direito do próximo. Sabe aquela história que nós aprendemos, aquele conceito que aprendemos lá na escola? O meu direito vai até onde começa o teu. Isso, irmãos, às vezes nós vamos ser desrespeitados em grande escala dentro das igrejas, quando não se respeita o direito do outro, né? Quando há uma guerra por cargos, por posições dentro da igreja, né? E estamos falando de valores democráticos. Falamos também de valores constitucionais. Nós vimos algum tempo atrás, coisa de uns 2 anos atrás, 3 anos, houve uma onda até desses posts de WhatsApp, dizendo que muitos pastores deveriam se preparar para serem presos, porquanto eles seriam acusados de não celebrarem casamentos de pessoas do mesmo sexo. Ora, irmãos, que ignorância de quem escreveu isso, e pior, de quem acreditou. Ignorância de ignorar, ok? Por quê? Porque a nossa Constituição prevê o direito de culto, o direito de religião. Então, isso vai nos remeter lá para a organização local das igrejas, né? Então, eu preciso conhecer e dominar os conceitos básicos da Constituição brasileira antes de eu poder me pronunciar, de eu emitir um julgamento de valor. Eu não sei se os irmãos já tiveram a triste constatação de estar conversando com a pessoa e a pessoa está falando um montão de abobrinha, falar coisas que não sabe, coisas que não conhece, não é? Falar de um assunto que aparentemente ele domina, quando ele é um grande ignorante, no sentido de ignorar,
né? Isso também vai me levar a minha obrigatoriedade enquanto noiva de Cristo ou participante da instituição terrestre da Igreja de Cristo. Eu tenho que conhecer os direitos humanos, né? É muito triste, irmãos, quando alguém critica, um cristão critica ou amaldiçoa alguém que cometeu um erro. Irmãos, eu falo muito com os meus alunos veteranos, já conhecem, já assistiram várias aulas minhas, quando eu falo que existe um dom, irmãos, pouquíssimo falado e ensinado, que é o dom da compaixão, o dom da misericórdia, né? É tão fácil nós acusarmos o outro, nós encontrarmos alguém com um erro e as pessoas fazem festa em cima do erro de A ou de B, né? E isso é muito triste, né? Então, por que a gente não pode fazer? Por que o cristão não pode fazer isso? Porque o cristão está inserido numa bandeira do direito, né? Se ele trabalha a questão do direito, ele tem que conhecer os direitos humanos. Então, até os bandidos, até os presos, todos têm seus direitos. Irmãos, são criaturas de Deus, são feitura das mãos de Deus. Então, é uma notícia nova para quem está debutando, né? Para quem está estreando no ITQ, nós vamos falar isso mais para frente, mas os direitos humanos, eles são inspirados pela Bíblia, o direito de cada um, né? Um outro caso é o desenvolvimento de competências sociais que permitam aos cidadãos fazerem parte e contribuir com a sociedade. Então, o cristão, na sua competência social, no âmbito social, ele precisa desenvolver competências, ou seja, desenvolver atividades que permitam-no fazer parte e contribuir para a sociedade. Existem, infelizmente, cristãos, né, vamos selecionar aqui, ou crentes, né, que não podem ser considerados como cidadãos, muito menos como cristãos, porque não refletem esse papel de cidadão, né? E nós temos que ter um cidadão do céu. Se os irmãos observarem o Salmo 15, ele fala sobre o perfil do verdadeiro cidadão do céu. Olha lá para você ver, aquele que vai morar no céu, né? Aquele que não empresta seu dinheiro com usura e vai desfolhando essas qualidades lá. Então é importante que o cristão ele se entenda como cidadão que está inserido na sociedade, que ele precisa fazer a diferença, né? A nossa bandeira, irmãos, é o nosso comportamento, né? Como o outro me vê, né? Alguém diz assim, eu já vi muitas pessoas dizerem assim, mas ninguém paga minha conta, ninguém paga meus impostos. Irmãos, não deve ser esse o pensamento de um cristão. Porque você tem que, o que você está oferecendo é uma vida no porvir. Nada mais, nada menos do que a vida eterna, não é? E isso nos remete ao terceiro caso, que é a educação como garantia de uma cultura escolar consistente com esses valores. Por que nós estamos falando em cultura escolar, matéria de prova? Quando eu falo em cultura escolar, eu estou falando que é uma cultura que se aprende. Essa história de cidadania, irmãos, esse conceito de cidadania, o conceito em si é coisa antiga, mas a prática dele é muito nova, de 2006 para cá, né? Que começou a se falar tanto em cidadania. Talvez por conta do aspecto do militarismo que imperou no Brasil até a década de 60, até 70, por aí, tem alguns resquícios ainda, e por isso que pouco se falava na questão da cidadania, nos direitos da cidadania, né? Então, a educação, o aprender a ser um cidadão, irmãos, deve começar dentro da igreja, ok? Deve começar dentro da escola dominical, porque é muito triste. Nós vemos, por exemplo, uma senhora que vai, às vezes no ciclo de oração,
que vai na escola bíblica e essa senhora joga lixo no quintal do outro, na porta do outro, né? É uma dona de casa que não sabe, ou não faz, ou não pratica, ou não pode fazer uma reciclagem. Então, existem vários aspectos que a gente precisa estar enquadrado dentro da medida do possível. Pelo menos é uma busca por isso, né? O número 3, então, vai falar sobre essa cidadania ativa, né? É a disposição de dar uma contribuição ativa à sociedade. Então, eu como igreja, eu quero contribuir, eu quero somar, né? Desde 1º de fevereiro de 2006, as escolas primárias e secundárias são encarregadas de promover a cidadania ativa e a inclusão social dos estudantes. Dessa maneira, o marketing direcionado às crianças e especialmente aos jovens se familiarizam com conceitos de democracia, direitos fundamentais e humanos, desenvolvimento sustentável, gestão de conflitos, responsabilidade social, igualdade e tratamento da diversidade social na escola. É claro que a reboque da cidadania e do desenvolvimento desses conceitos que nós falamos e vamos desenvolver ao longo da matéria, cada um desses conceitos, irmãos, que nós vamos estudar, eles têm o seu lado negativo, ele tem um perigo. Então, a gente vai estudar, a proposta da disciplina é estudar cada um e aproveitar, absorver, sacar de cada um desses conceitos aquilo que nós podemos aplicar na nossa religiosidade, na nossa forma de ser cristão, né? Que ferramentas são essas? Ferramentas práticas para a cidadania. Educação é mais do que transmitir conhecimento. E você ouvirá termos como desenvolvimento social, propriedade, desenvolvimento de talentos e assim por diante. Em resumo, educação para a cidadania. Educação para a cidadania. Quando a gente fala em educação para a cidadania, como é que se faz isso? Como é que você organiza a sua educação para não apenas falar com os estudantes, ou quem está aprendendo, eu me refiro ao estudante com quem está aprendendo, mas também começar a trabalhar nela. Então, se eu estou ensinando, eu tenho que dar o exemplo, ok? Então, a igreja, se ela se diz portadora do evangelho, da graça, das boas novas, ela tem que ser a primeira a dar o testemunho. Por isso que a igreja não pode ser marginal. Igreja marginal é uma igreja que anda à margem da lei, né? Um crente marginal é um crente que anda à margem da lei. Então vale a pena uma introspectiva nesse quesito e ver até onde nós estamos andando fora da lei, né? Somente fazendo assim, nós poderemos desenvolver habilidades para moldar as vidas da sociedade de uma maneira positiva, né? E qual é essa ferramenta? Através da evangelização. Então, sabe aquela história que, assim, o que eu faço fala mais alto do que o que eu falo. Então, as minhas atitudes são uma carta aberta, né? Então, nós precisamos estar preocupados com o que o outro pensa. A proposta da disciplina de cidadania é essa, a nos mover em prol do outro, a tirar essa nossa estabilidade, sair da nossa zona de conforto, né, das 4 paredes da nossa igreja e sair para o mundo e fazer alguma coisa por alguém, não é? Eu quero te falar também sobre um tema muito importante e muito atual no contexto da cidadania, que é o influenciador digital. Eu vou estar te colocando num texto, eu não vou ler todo o texto porque já estou te enviando ele, né? O que é um influenciador digital? É um formador de opinião capaz de influenciar multidões de seguidores em mídias sociais como YouTube, Facebook, os blogueiros, Instagram, Twitter e vai por aí afora. Ele fecha às vezes parceria com grandes marcas para criar um conteúdo exclusivo. Ele promove as ofertas e alavanca as vendas.
Então, irmãos, um influenciador digital, hoje, é um dos... Nós, às vezes, não nos apercebemos disso, mas os nossos filhos, a geração que vem depois da nossa, eles dominam muito, sabem muito bem do que estamos falando. Então, esse influenciador digital, ele é capaz de mover uma sociedade inteira numa determinada direção. Por isso que o cristão, ele tem que ser antenado com as novas tecnologias. Porque quando eles influenciam espontaneamente aqueles que estão ouvindo. Então, como que o cristão se porta? Qual é a posição da igreja diante de um influenciador digital? A maioria das pessoas espera, por exemplo, você vai fazer uma compra de um carro, por exemplo, um carro, ou de uma casa, ou de um aparelho eletroeletrônico, e o vendedor, você sabe que ele vai te oferecer de qualquer maneira, né? Então você fala assim, poxa, será que alguém já comprou, conhece essa marca? Né? Então, o influenciador digital é aquele que já experimentou tudo e sabe tudo que é bom e o que é ruim. Né? Então, na questão da cidadania, é muito importante você saber quem você segue e quem você vai orientar os seus pares a seguirem. A sua igreja, a sua classe de escola dominical, né? Aos seus filhos, sua família, o seu entorno, né? Aquilo que a gente chama de, então, os seus pares. Se somos influenciadores, nós temos que ter, então, irmãos, uma excelente fonte do produto que nós estamos vendendo, né? Do produto que nós estamos oferecendo, né? Nós temos, por exemplo, número 4, nós vamos falar sobre a cidadania e a sociologia. O texto vai dizer que a sociologia distingue entre 4 dimensões da cidadania: o status legal, os direitos civis, a participação e a identidade. O que são? O que é o status legal? É o direito de ser admitido em um país e a obrigação de cumprir as leis do país e pagar impostos. Irmãos, o que nós estamos vendo é um grande movimento de migração de países em guerra para outros países. E nós estamos vendo a dificuldade desses imigrantes serem aceitos em outros países. A Igreja Católica, irmãos, está dando um show nesse quesito, porque tem dado suporte financeiro e trago muitos desses imigrantes para viver no Brasil e os mantém. A Igreja Católica, por exemplo, e nós vamos falar isso várias vezes, tem, por exemplo, a Pastoral da Criança, que funciona há décadas no Brasil. E poucas igrejas evangélicas têm um programa que dá suporte às mães solteiras ou às mães com pequena renda para manter seus bebês, suas crianças. A igreja, irmãos, está estacionária. E mais, o pior, pasmem, quando surge uma igreja que faz, a igreja coloca na mídia. A Bíblia fala que a mão direita não pode ver o que a esquerda faz, a esquerda não pode ver o que a mão direita faz. Então a igreja é estática, estacionária. E quando faz, coloca na mídia. Como é que é isso? Então, irmãos, o conceito de cidadania tem que estar intrínseco, ele é intrínseco, ele é inerente à pessoa, ele tem que estar dentro de você, né? Então, esse é o status legal, né, de cidadão. O direito de ser admitido em um país, o direito de pertença, de estar em um lugar. Isso eu estou falando aqui, o texto vai te falar sobre a questão de país, né, de migração. Mas eu posso tranquilamente contextualizar isso para a questão dentro da igreja. Quando chega uma pessoa de outra denominação ou vem do mundo, e muitas igrejas, muitos pseudos cristãos têm dificuldade de acolhimento. Porque às vezes é um homossexual, às vezes vem de outra denominação, às vezes vem da Umbanda, daqui Umbanda, do Espiritismo, e a pessoa fica cheia de preconceitos na hora de aceitar, do pertença, né? Então é uma questão de cidadania. E lembro que nós falamos da questão da escola.
né? É um aprendizado. Então a pessoa entra para a igreja e você vai começar a ensiná-lo devagar, não é? Temos também outro aspecto que são os direitos civis. Liberdade de religião, de expressão, direito de voto, direito à educação, direito aos benefícios. Eu posso falar com você aqui só do direito de religião. Queridos, um cidadão, ele não, o evangelho, ele é proposto, ele não é imposto, ele não é obrigatório. Então, um cristão, um seminarista, um teólogo, ele precisa entender que ele vai apresentar o evangelho, vai oferecer as benesses do evangelho e ele vai ficar aguardando que Deus opera, né? Porque ele não pode obrigar e não pode criticar uma pessoa que não quer o evangelho. Nós vamos encontrar muitas pessoas assim, você deve ter encontrado muitas pessoas assim, que simplesmente negam a fé, simplesmente não querem aceitar a fé, né? Então, existe a liberdade da religião, está prevista na Constituição brasileira. Então, se você prega, por exemplo, para alguém e essa pessoa não aceita ou rejeita, né? É como aquele texto que vai dizer, né, que você chegou na cidade, que você deu a paz e as pessoas não aceitaram, você bate seus pés e segue seu caminho, né? A liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão